O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: será que você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? E ele perguntou: que coisa? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes, os sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que era ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que havia tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés, percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo, para onde ia, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos 11 e os seus companheiros, que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O episódio de Emaús reflete a estrutura fundamental da missa. Com efeito, distingue-se com a nitidez a mesa da palavra e a mesa do pão eucarístico. Antes de tudo, a palavra de Deus, que se encarnou, revela-se aos discípulos na proclamação da palavra, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quão rica deve ter sido essa catequese ministrada por Jesus. Depois, o pão vivo descido do céu manifesta-se ao partir o pão. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. A Eucaristia é o sacramento que nos põe em íntima comunhão com o mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição, glorificação de Jesus. Bem compreendida e celebrada, com fé, é a Eucaristia incendeia o coração do cristão e o projeta, o leva para a missão. Na mesma hora, eles levantaram e voltaram a Jerusalém. Quando o amor nos abre os olhos, somos capazes de enxergar Jesus e de enxergar a oportunidade de anúncio. Enxergarmos e criarmos coragem de voltar, de ir aonde precisa ser anunciado, de caminhar léguas para anunciar o Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixe Jesus tocar teu coração e peça a Ele sempre a mansidão e também a orientação, a coragem, a força
de reconhecer Jesus na fração do pão. Sejamos solidários uns com os outros, principalmente nesse tempo, porque aí Jesus se revela na partilha do pão e de sua palavra. Oremos. Ó incansável peregrino, não ficas preso nas malhas da morte. Ressuscitado, continuas a percorrer as estradas do mundo e a inserir-te na vida dos homens e mulheres de todos os tempos. Dá-nos a graça de reconhecer tua presença nos nossos semelhantes e no sacramento da Eucaristia. Amém. Que Deus os abençoe, vos guarde e proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.